Olá, sou Rose, professora e pesquisadora no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Ribeirão Preto e participo do grupo de pesquisas Cidades e Pessoas Conectadas, do programa de pós-graduação em Engenharia Urbana da Universidade Federal de São Carlos. E trago nesta apresentação o resultado da pesquisa sobre as ações dos agentes de produção do espaço urbano na construção da fragmentação socioespacial no processo de ocupação da periferia geográfica da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Utilizou-se como metodologia o resgate histórico do processo de desenvolvimento urbano da cidade. Para isso, foram analisadas as ações do mercado imobiliário, através dos loteamentos e condomínios aprovados na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da cidade, as ações do poder público municipal, através da implantação de infraestrutura e equipamentos urbanos e dos instrumentos urbanísticos de controle do uso e ocupação do solo urbano, como projetos, programas e planos, assim como também da literatura específica sobre o tema. A análise do desenvolvimento urbano da cidade nos conduziu a identificar características e especificidades em 5 expansões na cidade, que são apresentadas nessa imagem, e nesse período que vai desde a sua fundação até o encerramento da pesquisa em 2010. A primeira expansão chama a atenção, a implantação do núcleo colonial Antônio Prado, ao norte da cidade de Ribeirão, e localizado junto às margens do curso d'água do Ribeirão Preto, e também da ferrovia, um local estratégico em função do complexo cafeeiro. Então, tínhamos aqui a mão de obra necessária para a produção e o transporte para o seu armazenamento e também escoamento dessa produção. E chama a atenção, além da localização, a magnitude da extensão territorial desse núcleo colonial Antônio Prado em relação ao núcleo urbano da cidade. E nesse período, identificou-se que a atuação do poder público era basicamente a partir da legislação pontual e também de investimentos em infraestruturas e equipamentos urbanos, mas de uma maneira onde a gente vai perceber que ela não é tratada de uma maneira igual para toda a área da cidade, E isso a gente vai acabar identificando em todos os períodos analisados. Na segunda expansão, que vai de 1900 até o final da década de 30, observou-se uma expansão importante dentro da área delimitada, da área central, que aparece aqui no mapa, delimitado na cor azul, que é a área central, atualmente quadrilátero central, e que se identificou nesse período uma grande ocupação dentro dessa área delimitada. E a gente também percebe nesse período que, além da ocupação do núcleo colonial Antônio Prado, a gente tem algumas ocupações já acontecendo, em termos de parcelamento de solo para loteamentos, ao sudoeste e também ao sudeste. E também a gente observa já um parcelamento de solo já acontecendo também no setor sul. E com relação à atuação do poder público, a gente vai observar que continua se atuando através de uma legislação ainda pontual. E a mesma coisa vai acontecer com relação à localização dos investimentos em infraestruturas e equipamentos urbanos. A gente vai ter aí uma destinação de forma muito mais substancial na área que é do núcleo urbano, em detrimento dessa área, dessa grande extensão de área, que é onde está localizado o núcleo colonial Antônio Prado, que está ao norte da cidade. Na terceira expansão, a gente identificou uma verticalização isolada, que é algo importante para a cidade, mas a gente ainda observa que ela vai acontecer, mas ainda em pontos isolados.
E nesse período, a gente também, acho que é importante chamar a atenção para uma transição, né? A gente tem, em termos de produção, né? Antes tínhamos a base da economia calcada no modelo agrário exportador. E aqui, nesse período, a gente já identificou uma grande influência do regime fordista, em função, inclusive, da industrialização, que vai propiciar, né, uma diversificação das atividades, e principalmente em relação às atividades do setor terciário. E um investimento muito importante, muito significativo no setor imobiliário. E a gente percebe que ainda nesse período, o poder público ainda atua de forma pontual, mas, né, a gente vê dois documentos importantes desse período, que é o plano de 45 do Oliveira Reis e o plano de vias de 60, e que vai, né, direcionar e impulsionar o crescimento e o desenvolvimento da cidade. O de 45 do Oliveira Reis viabiliza, né, e organiza, né, territorialmente falando, toda essa área ao norte. E o plano de vias vai viabilizar boa parte desses parcelamentos que passam a ocorrer de forma muito mais extensa, né, ao sul da cidade, como a gente pode observar no mapa da cidade. A quarta expansão, aqui a gente tem também um período de grande verticalização na cidade, mas a gente observa que essa verticalização ela passa também a ocorrer não só na área central, mas também nas áreas periféricas dessa região mais central da cidade. E algo importante desse período a ressaltar é a implantação da Coab Ribeirão Preto e a grande produção, né, dos conjuntos habitacionais, e que a gente nos chama a atenção, né, a localização desses conjuntos, né, que se encontram majoritariamente ao norte da cidade. E a gente observa, né, que continua, né, uma ampliação de área, né, de extensão de área urbana ao sul com os parcelamentos de solo. E é importante ressaltar aqui que é muito significativa essa produção dos conjuntos habitacionais, porque mais do que 50% da população de Ribeirão Preto, ela está localizada, né, centrada na Zona Norte, e que dessa população, né, que ocupa a Zona Norte da cidade de Ribeirão Preto, 30% delas moram em conjuntos habitacionais, o que é muito significativo, né, porque a gente passa a observar uma estratificação aí da renda, né, em termos territoriais, porque a gente vai ter uma grande concentração da população ao norte destinada que é da faixa de baixa renda, e, em contrapartida, uma ocupação ao sul, onde a gente tem uma produção, né, de habitação, de parcelamentos, de loteamentos, de condomínios, que são pensados para a população de alta renda. E na quinta expansão da cidade, a gente vai observar também né, e continua, né, eu diria assim que inclusive continua, né, esse processo de verticalização da cidade, mas com uma estratégia diferente, né, passa a haver essa verticalização, mas ela está ancorada, né, no sentido de criar equipamentos que de alguma maneira são catalisadores, né, de empreendimentos, de investimentos, e que passam a gerar novas centralidades, né, que eu acho que é algo muito peculiar desse período. E nos chama a atenção, né, porque nesse período que foi identificado como quinta expansão, nós temos o plano diretor de 95, e a gente acabou observando que uma das diretrizes do plano é justamente
a indicação, né, do setor sul como o vetor de crescimento da cidade, o que veio a contribuir muito, né, para impulsionar esse movimento, né, esse investimento no setor imobiliário mais direcionado para essa faixa de renda e ao sul da cidade. E a partir desses dados, né, que nós conseguimos levantar, nós conseguimos mapear a alocação dos conjuntos habitacionais que estão no mapa à esquerda e dos parcelamentos de solo que estão no mapa da direita ao sul da cidade. Então, os conjuntos, de forma preponderante, né, a partir da década de 70, eles passam a se localizar de forma majoritária ao norte da cidade. Em contrapartida, a gente vai observar que, a partir de 90, né, a gente tem uma acentuada produção de empreendimentos, né, parcelamentos de solos que foram realizados no sul da cidade e que são destinados à população de alta renda. E quando a gente confronta isso com o mapa do IBGE, né, que é o de renda, a gente acaba entendendo, né, o como a cidade está, né, estratificada, seja com relação à forma de ocupação, assim como com relação à questão da renda, né? Então, a gente consegue observar isso, né, que uma população de baixa renda, ela está concentrada majoritariamente ao norte e nas periferias, né, da cidade. Em contrapartida, a gente tem uma estratificação da renda aqui de alta renda, mais localizada e concentrada ao sul da cidade, né? O que nos levou a entender que o processo de expansão na cidade de Ribeirão Preto, ele resultou no recrudescimento da segregação socioespacial, marcada, né, pela conformação de eixos completamente antagônicos de expansão periférica, tanto em termos de geografia física como de condição socioeconômica e cultural. Além do protagonismo representado pelas empresas públicas no setor norte, com a implantação de intensiva, né, muito intensiva, de conjuntos habitacionais de interesse social. E destaca-se, né, em contrapartida, o papel dos investidores e especuladores imobiliários que atuaram de forma organizada e integrada, subvertendo a lógica concorrencial do mercado e conformando social e espacialmente a apropriação urbana de todo o setor sul da cidade. As ações públicas e privadas, né, praticadas ao longo do tempo, reforçaram a segregação socioespacial na cidade, desde a sua fundação, o que configurou, né, territórios ocupados por segmentos sociais e economicamente homogêneos, em periferia geograficamente opostas, em um processo radical de fragmentação socioespacial.